O milionário não esquece quando mulher virgem negra faz valentões pedir perdão. A cidade pequena nunca tinha visto uma noite tão explosiva. Luzes brilhavam demais para um lugar desses. As ruas estavam cheias de rostos curiosos. Sussurros cortavam o ar como lâminas afiadas. No meio desse burburinho todo, Lucas, o tal milionário que todo mundo conhece, sempre cercado de luxo, festas caras e aquele ar impenetrável de quem nunca precisou se preocupar, estava prestes a cruzar o caminho de alguém que viraria seu mundo de cabeça para baixo. Isadora apareceu como um sussurro inesperado, uma presença que ninguém esperava naquela festa abafada, cheia dos amigos de Lucas que julgavam saber tudo, mulher negra, com olhos profundos e uma inocência quase impossível de reconhecer naquelas ruas. Ela parecia até um enigma, virgem, de origem humilde, carregando na pele e no olhar um silêncio que doía. Lucas a viu no instante em que ela entrou. Houve um silêncio estranho, uma pausa no tempo. Um nó surdo tomou sua garganta. Ele queria levantar, gritar, proteger, mas ficou ali parado, dividido, com a alma dilacerada, entre a lealdade ao seu mundo brilhante e a vergonha crescente que enchia seu peito. Isadora, no canto escuro da festa, sentiu um fogo nascer dentro de si. Não era medo, era outra coisa. Raiva crua, vontade de se vingar daqueles que sempre passaram por cima dela, daqueles que usaram sua força para diminuir o que ela era. Ali mesmo, naquela noite tortuosa, ela prometeu que a próxima vez eles seriam os humilhados. E o clima na cidade começou a esquentar. Rumores corriam rápido, segredos começaram a vazar. Isadora tramava em silêncio, um plano afiado, como uma faca escondida na manga, para desarmar homens como Lucas, blindados pelo dinheiro e pela fama, que acreditavam poder fazer o que quisessem, sem pagar o preço. A tensão entre eles crescia, invisível, mas palpável, como uma tempestade prestes a explodir no céu silencioso da cidade. Quando Lucas descobriu, o dilema se tornou brutal. Até onde ele iria para defender seu legado? E mais perigoso ainda, o que fazer com o sentimento confuso, urgente, que Isadora despertava? Era uma batalha entre o conforto da alta roda e o peso dos próprios medos, entre o orgulho machucado e a necessidade de justiça. Eles se aproximavam perigosamente, linhas se embaçavam. Alianças ameaçavam ruir. A cidade inteira parecia segurar a respiração, esperando o estopim. E esse estopim está mais perto do que qualquer um pode imaginar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual pai. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A noite estava pesada, uma tensão no ar, que espremia os pulmões de quem estava presente. O murmúrio da festa se tornara um zumbido distante, como se o mundo tivesse se comprimido em torno de Lucas e Isadora, que se observavam sem saber o que fazer com a estranha conexão que começava a surgir. Quando o relógio soou, um estrondo súbito interrompeu tudo. A porta da sala se abriu com um golpe que parecia anunciar a chegada de um espectro. Funcionários da segurança, em suas roupas escuras, entraram com expressões tensas. Alguém precisa falar com você, Lucas. Urgente. Aquelas palavras causaram um alvoroço. O milionário arregalou os olhos, um frio percorrendo sua espinha. Ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Levantou-se lentamente, o olhar fixo na segurança, enquanto se afastava de Isadora, que sentia o coração pulando no peito. O murmurinho da festa estourou em sussurros ansiosos. Lucas acompanhou a segurança para fora da sala. O ar estava mais pesado no corredor. Ele atravessou os olhares curiosos, e cada passo parecia mais lento que o anterior.
O que seria tão urgente? Um misto de ansiedade e desespero crescia dentro dele. Assim que chegaram a um canto isolado, o segurança virou-se, seu rosto pálido e inquieto. Seu pai, ele está. A frase ficou presa no ar, como se o tempo tivesse congelado. As palavras seguintes, uma labareda que poderia consumir tudo. Ele foi preso. Acusações graves, lavagem de dinheiro, tráfico. Tudo isso está vindo à tona. A polícia está a caminho. Lucas sentiu o chão desabar sob seus pés. Uma onda de choque o atingiu. As festas, o dinheiro, o mundo glamouroso em que vivia, tudo poderia desmoronar. O que ele sabia do pai? O que significava seu legado? Uma nuvem negra de dúvida envolveu sua mente. Mas havia algo mais. Uma memória surgiu, distorcida, de um momento em que ouvira sua mãe discutir assuntos obscuros a portas fechadas. Ele sempre pensou que era apenas paranoia. Agora, não tinha certeza. Enquanto Lucas enfrentava a tempestade interna, Isadora estava na festa, observando tudo com o coração acelerado. Ela não imaginava que aquele momento mudaria tudo, mas a raiva que a impulsionava tinha um objetivo. Justo quando a tensão na sala parecia insuportável, ela decidiu que era hora de agir. Com a voz firme, proclamou: "Aqui está a verdade. Vocês que se acham superiores, nunca se perguntaram de onde vem o dinheiro de vocês?" A sala se silenciou instantaneamente. Olhares se voltaram para ela, incrédulos. Lucas, que estava prestes a voltar, parou abruptamente. O que ela sabia? Como ela se atrevia a falar assim? Mas antes que pudesse investigar, um grito cortou o ar. "Saia do meu caminho!" Uma figura apareceu na porta. A silhueta lhe era familiar. Era um homem com roupas comuns, mas o olhar era de um caçador. Ele avançou, e Isadora perdeu a cor. Você? Você!" A voz trêmula dela ecoou na sala. Lucas também tararizou. O homem tinha uma conexão direta com os segredos que ambos tentavam desvendar. O que aquele homem queria? Furor misturado a confusão tomou conta do ambiente. O homem, com a respiração pesada, disse: "Precisamos conversar. Agora! A revelação que você nunca quis ouvir está à sua porta." Um calor estranho subiu pela espinha de Lucas, enquanto a festa, antes cheia de risos, agora se tornava um ninho de desespero e medo, a verdade parecendo escapar das garras do tempo. Ele percebeu que nada seria como antes. Segredos se aglomeravam, prontos para estourar, e o que ele acreditava ser um simples momento de vulnerabilidade estava se transformando em um jogo de sobrevivência. O que mais permaneceria escondido sob as camadas desse mundo reluzente? A única certeza que tinha era que tudo mudaria a partir daquela noite. E a pergunta que ecoou em sua mente: o que fazer agora? A resposta estava prestes a ser revelada, e a cidade inteira estava prestando atenção. Lucas estava paralisado, uma tempestade de emoções desenrolando-se dentro dele. O homem na porta o encarava como se quisesse desmantelar toda a sua vida em frações de segundos. Sem saber o que esperar, ele apenas piscou, buscando clareza em um contexto que já não fazia sentido. A sala estava em um silêncio pesado. Os rostos dos convidados, uma mistura de alucinação e desapontamento. "Você precisa saber a verdade, Lucas." O homem insistiu, fazendo um passo à frente. Os olhares começaram a se mover, a tensão se transformando em murmúrios nervosos, enquanto todos tentavam entender a situação. Isadora estava paralisada, o coração batendo descompassado, incapaz de transformar aquele momento assustador em palavras. "Do que você está falando?" Lucas perguntou, os dentes se. Queria ser forte, mostrar àquele invasor que ele não estava intimidado. Mas os olhos do homem refletiam um conhecimento profundo, como se carregasse segredos há muito enterrados. "Seu pai, ele não é quem você pensa que é." As palavras foram como um soco em seu estômago. O mundo à sua volta girou, e tudo o que Lucas acreditava sobre sua família começou a desmoronar. Ele está preso por muito mais do que você imagina. Os crimes dele vão muito além de lavagem de dinheiro. Ele está envolvido em coisas perigosas,
Pessoas que podem te colocar em risco também. Lucas ficou em choque, a mente correndo a 1000 por hora. As festas, os sorrisos, o dinheiro, que sempre pareceu tão seguro, e agora, tudo isso poderia ser uma fachada para algo muito mais sombrio. Ele olhou em volta, procurando Isadora, mas os olhos dela estavam fixos no chão, visivelmente abalada. Não pode ser verdade! Lucas gritou, saltando para frente, a adrenalina o empurrando para encarar aquele homem. Diga-me que isso é uma mentira! Mas o olhar do homem não vacilou. Havia um peso naquelas palavras, como se fossem uma profecia sinistra. O silêncio foi quebrado por um estrondo repentino. A porta se abriu com violência, e antes que qualquer um pudesse reagir, um grupo de policiais entrou, uniformes azuis brilhando sob as luzes da festa. Onde está Lucas Silva? Um dos policiais perguntou, a voz autoritária ressoando na sala. O pânico tomou conta do ambiente. As risadas e a música que antes enchiam o ar, agora eram só ecos distantes. Algumas pessoas começaram a sussurrar, a agitação crescendo como uma onda vermelha. Lucas sentiu seu coração disparar e o nó em sua garganta se apertar ainda mais. Ele sabia que não podia fugir, mas queria. Aquelas paredes que sempre o protegeram agora se tornavam uma cela. Lucas, você precisa ir, Isadora finalmente falou, o olhar dela confirmando a gravidade do momento. Não é seguro aqui, mas a urgência dela apenas aumentava a confusão dele. Como uma pessoa como ela poderia entender a gravidade? Ele estava prestes a perder tudo. Nesse instante, o homem que havia anunciado os segredos fez um movimento, avançando em direção aos policiais. Ele é o alvo, não pode levá-lo. Sua voz estava tingida de desespero. Escutem, eu sei do que estou falando. É uma armadilha. Lucas se viu no meio de uma tempestade. Os olhares se recolheram a ele, os murmúrios se intensificaram, e o que antes parecia um aniversário extravagante, agora parecia o cenário de um filme de terror. Ele estava prestes a ser desmantelado, a verdade e a mentira colidindo em um estrondo que mudaria sua vida para sempre. Lucas, precisamos saber a verdade. Isadora, agora mais corajosa, gritou. Quantos segredos você ainda está escondendo? É hora de enfrentar quem você realmente é. No meio do caos, algo dentro de Lucas começou a mudar. Ele percebeu que não poderia mais viver na sombra da mentira. A revelação do homem, a urgência dos policiais, os gritos de Isadora, tudo isso era parte de uma verdade profunda que ele estava prestes a descobrir. Mas o que mais seu pai poderia estar escondendo? E mais importante, quem realmente era ele por trás de todo aquele glamour? Enquanto o pânico crescia ao seu redor, Lucas fez uma escolha. Não se deixaria intimidar. Tudo o que ele conhecia estava prestes a ser exposto, e a cidade inteira parecia prender a respiração, aguardando a explosão que estava prestes a acontecer. O destino de todos ali estava interligado. Agora, mais do que nunca, ele precisaria desvendar os segredos que moldaram sua vida. E a pergunta que ressoava em sua mente não era mais sobre o futuro de sua família, mas sobre como ele poderia recuperar sua verdade. E qual preço isso teria? Porque no final, quem seria Lucas Silva quando todo o resto se desfizesse? Lucas estava paralisado, uma tempestade de emoções desenrolando-se dentro dele. O homem na porta o encarava, como se quisesse desmantelar toda a sua vida em frações de segundos. Sem saber o que esperar, ele apenas piscou, buscando clareza em um contexto que já não fazia sentido. A sala estava em um silêncio. Do que você está falando? Lucas perguntou. Os dentes cerrados, a voz firme, apesar da incerteza que o dominava. Queria ser forte, mostrar àquele invasor que ele não estava intimidado. Mas os olhos do homem refletiam um conhecimento profundo, como se carregasse segredos há muito enterrados. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. As palavras foram como um soco em seu estômago. O mundo à sua volta girou, e tudo o que Lucas acreditava sobre sua família começou a desmoronar. Ele está preso por muito mais do que você imagina. Os crimes dele vão muito além de lavagem de dinheiro.
Ele está envolvido em coisas perigosas. Pessoas que podem te colocar em risco também. Lucas ficou em choque, a mente correndo a 1000 por hora. As festas, os sorrisos, o dinheiro que sempre pareceu tão seguro. E agora, tudo isso poderia ser uma fachada para algo muito mais sombrio. Ele olhou em volta, procurando Isadora, mas os olhos dela estavam fixos no chão, visivelmente abalada. Não pode ser verdade, Lucas gritou, saltando para a frente. A adrenalina o empurrando para encarar aquele homem. Diga-me que isso é uma mentira. Mas o olhar do homem não vacilou. Havia um peso naquelas palavras, como se fossem uma profecia sinistra. O silêncio foi quebrado por um estrondo repentino. A porta se abriu com violência, e antes que qualquer um pudesse reagir, um grupo de policiais entrou. Uniformes azuis brilhando sob as luzes da festa. Onde está Lucas Silva? Um dos policiais perguntou, a voz autoritária ressoando na sala. O pânico tomou conta do ambiente. As risadas e a música que antes enchiam o ar, agora eram só ecos distantes. Algumas pessoas começaram a sussurrar, a agitação crescendo como uma onda vermelha. Lucas sentiu seu coração disparar, e o nó em sua garganta se apertar ainda mais. Ele sabia que não podia fugir, mas queria. Aquelas paredes que sempre o protegeram, agora se tornavam uma cela. Lucas, você precisa ir! Isadora finalmente falou, o olhar dela confirmando a gravidade do momento. Não é seguro aqui, mas a urgência dela apenas aumentava a confusão dele. Como uma pessoa como ela poderia entender a gravidade? Ele estava prestes a perder tudo. Nesse instante, o homem que havia anunciado os segredos fez um movimento, avançando em direção aos policiais. Ele é o alvo, não pode levá-lo. Sua voz estava tingida de desespero. Escutem, eu sei do que estou falando. É uma armadilha. Lucas se viu no meio de uma tempestade. Os olhares se recolheram a ele, os murmúrios se intensificaram e o que antes parecia um aniversário extravagante, agora parecia o cenário de um filme de terror. Ele estava prestes a ser desmantelado, a verdade e a mentira colidindo em um estrondo que mudaria sua vida para sempre. Lucas, precisamos saber a verdade. Isadora, agora mais corajosa, gritou. Quantos segredos você ainda está escondendo? É hora de enfrentar quem você realmente é. De repente, um estalo cortou o ar, um som brusco que fez todos se calarem. No canto da sala, uma mulher apareceu, elegantemente vestida, com um olhar que exalava autoridade. Era a mãe de Lucas, Helena, que havia se mantido afastada. Lucas, chega! É hora de eu te contar tudo antes que seja tarde demais. Todos se voltaram para ela surpresos. Lucas ficou confuso. O que ela estava fazendo ali? O que você quer dizer com tudo? Lhe perguntou a voz trêmula. Seu pai, ele não é apenas um criminoso. A voz dela tremia, mas havia uma firmeza ali. Você não é apenas Lucas Silva. Você tem outro nome, outro legado. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela prosseguiu, quase como se estivesse entre lágrimas e raiva. Você é um herdeiro, Lucas. Mais do que imagina. E suas decisões podem afetar mais do que sua vida. Lucas sentiu a terra sob seus pés desmoronar. O homem que tinha se aproximado antes pareceu se arrepiar. O que você está tentando me dizer? Ele mal podia acreditar no que ouvia. Existem coisas que você não sabe sobre sua linhagem, sua verdadeira origem. Helena se virou para os policiais, sua voz ganhando força. Se detiverem ele, vocês podem estar sendo enganados a respeito do que realmente acontece. As palavras dela caíram como uma bomba, espalhando choque na sala. Lucas estava em um turbilhão, a verdade envolvendo-o com uma força avassaladora. O que significava aquilo? O que mais estava oculto? E com cada nova revelação, a certeza de que sua vida já não seria a mesma aumentava. E a cidade ainda segurava a respiração, à espera de um desenlace que podia ser muito mais do que um simples escândalo. O destino de Lucas estava prestes a mudar, e ele não tinha ideia do quão profundo o abismo poderia ser. Lucas estava completamente atordoado. Tudo parecia um pesadelo sem fim, e as palavras de sua mãe o deixavam em choque. Outro nome? Outra linhagem? Ele repetiu em voz baixa, buscando sentido na confusão.
As pessoas ao redor trocavam olhares, algumas com aplausos silenciosos, outras com pura incredulidade. Isadora se aproximou. O olhar dela misturava preocupação e curiosidade. "O que você quer dizer, Helena?" Sua mãe hesitou, mas o homem que estava na porta fez um movimento brusco. "Preciso falar com Lucas. É uma questão de vida ou morte." Ele parecia nervoso, as mãos trêmulas. E cada segundo que passava deixava claro que ele sabia algo crucial. Os policiais, mesmo em sua autoridade, sentiram a pressão do momento crescendo como uma onda prestes a se romper. "Quem é você?" Um dos policiais perguntou, mirando o homem com desconfiança. "Alguém que conhece os perigos que a família Silva carrega." Ele se virou para Lucas, a urgência em seu olhar pulsando como uma luz vermelha. "Lucas, seu pai, ele começou uma disputa. Um jogo perigoso que pode envolver a vida de todos aqui." Lucas respirou fundo. "O que você quer dizer com isso?" O homem respirou ofegante. "As pessoas a quem seu pai está devendo ali não são apenas criminosos comuns. Eles vêm atrás de sangue e vão parar em você." O queixo de Lucas caiu. O medo corroeu seu estômago. As palavras no ar agora faziam sentido. A ligação profunda que sua mãe mencionara, os segredos a que ele estava distante. Tudo começava a se entrelaçar de forma sombria. Olhos se viraram para ele, alguns curiosos, outros cheios de medo. "Não pode ser verdade!" ele gritou. O choque reverberou e o murmúrio na sala se intensificou. "Como você pode ter certeza de que é verdade?" Uma das mulheres na festa, uma amiga antiga de Lucas, interrompeu. "Está falando sério? O que está acontecendo? Lucas, você está seguro?" "Não estou. Não estou certo de mais nada", Lucas disse. O pânico era palpável. Isso era um filme de horror. E ele era o protagonista. Contudo, um grito cortou o ar novamente. "Pare todos!" Era Helena, sua mãe, que agora está virada. "Lucas, preciso ouvir tudo, mas não agora. Eles estão aqui." De repente, a porta se abriu com um estrondo e a sala encheu-se de uma alegação sonora. Um grupo de homens entrou, todos robustos, o olhar duro. O rosto de um deles era levemente reconhecível. Um amigo de infância de Lucas. Mas agora o olhar estava frio. "Lucas!" ele gritou, a voz ecoando. "Você me traiu e agora pagará o preço." Havia um brilho ameaçador na faca que ele segurava, cortante e refletindo as luzes da festa, como um aviso de que tudo estava prestes a mudar. Lucas estava paralisado, o terror atingindo com força. "O que você quer de mim?" Um dos homens ao fundo apenas riu. "A verdade, Lucas. Você nunca deve ter que perguntar isso. Ninguém escapa. E você está no meio do que seu pai começou. Eles querem você." Desespero apoderou-se dele. A festa, que antes era uma celebração, agora era um campo de batalha. O frenesi se instalou. Isadora tomou sua mão. Ela estava tão perto. "Você não pode ficar aqui. Vamos!" Mas antes que conseguisse se mover, o grito de uma mulher ecoou. "Lucas, olhe!" Lucas se virou justo a tempo de ver a alta figura de sua mãe sendo agarrada por um dos homens, enquanto o outro atacava o grupo de policiais. O caos que ensaiava tornar-se realidade agora explodiu em uma força devastadora. "Não, não!" A palavra escapuliu de sua garganta. Tudo estava se despedaçando. Ele sentiu um nó na garganta, enquanto a certeza da traição e do passado perdido esmagavam seu coração. Como poderia confiar em alguém? O tempo parecia parar. O rosto da mãe, a expressão de Isadora, tudo caiu em sua consciência, e ele se deu conta de que aquela noite não era só uma revelação, era uma guerra. Quais segredos mais estavam escondidos? E o que realmente significava tudo aquilo para seu futuro? A única coisa clara era que estava tudo longe de terminar. O próximo movimento poderia ser fatal ou libertador. Lucas estava completamente aturdido. Tudo parecia um pesadelo sem fim, e as palavras de sua mãe o deixavam em choque. "Outro nome? Outra linhagem?" Ele repetiu em voz baixa,
buscando sentido na confusão. Não pode ser verdade, Lucas gritou. O terror estava estampado em seu rosto. O homem na porta parecia esgotado, mas a urgência no olhar dele disparava alarmes. Cada segundo parecia pesar toneladas. Lucas, escute. O que seu pai fez vai muito além do que você imagina. E você está no meio disso tudo. Precisamos de você para pôr um fim nesse ciclo de violência. O homem avançou um passo, mas logo parou ao sentir a hostilidade dos policiais. O ambiente era elétrico, as vozes se entremeando em agitação. Você realmente acha que eu posso fazer algo? Estou preso aqui, como todos vocês, respondeu Lucas, a frustração subindo como um foguete. O humilhar que sempre espreitou sua vida agora era um dragão que ele não tinha como domar. E, antes que as palavras pudessem se acomodar na sala, um grito atravessou o ar. Lucas, olhe! Uma mulher, a mesma que havia chamado pela atenção dele antes, estava criando uma cena. Era Sofia, uma amiga de infância. Sua expressiva revolta envolvia todos. Mas justo nesse momento de distração, um tiro ecoou. Não era um simples murchão, era um golpe profundo. O corpo gelou, e os olhares se viraram em terror. O homem que segurava a faca tinha disparado. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Não, não! Gritou Lucas, vendo o corpo de Sofia cair. O tempo parou. O grito dela, a expressão de dor congelada na mente de todos. Instantaneamente a sala ferveu em desespero. Ele não conseguia se mover, não conseguia respirar. Os olhos dele se arregalaram, sentindo o gosto do desespero na boca. Isadora, ao seu lado, precisou de um instante para processar. O caos que estava prestes a acontecer não era apenas uma briga de jovens. As pessoas gritaram, tentaram se esconder, mas uma verdade dolorosa andava com os rostos aflitos. O clima mudou de festa para carnificina em questões de segundos. É uma armadilha. Eles planejaram isso. O homem da entrada gritou, os olhos arregalados. Lucas, eles querem mais do que você imagina. Você é mais importante do que pensa. Os policiais rearam o fogo em busca de controlar a situação. O homem que estava com a faca atacou com ferocidade, mas Lucas focou em cada segundo que passava desde que a verdade de sua família finalmente havia surgido. O que mais ele nem sabia? Naquela emergência, uma voz familiar ecoou na mente dele. Sofia se foi. Tudo que sempre amei está se destruindo. A dor latente pavimentava seu caminho, e uma chaga se abriu em seu peito. E quando os gritos mostraram sua verdadeira face, a revelação chocante se deu. Lucas, você não sabia, mas Sofia é sua irmã. Seu pai não é apenas um criminoso, ele é um traidor. A mulher que antes havia gritado agora parecia infundir a sala com a verdade que poderia desmoronar o mundo deles. As palavras ficaram pairando no ar. A conexão de sangue, que ele nunca imaginou, estava ali, onde o amor e a traição colidiam com brutalidade. Um misto de revolta e tristeza varreu seu coração, enquanto os olhares de todos ao redor se transformavam em um mosaico de choque e incredulidade. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como assim, Sofia? Como assim, irmã? Era uma revelação traiçoeira, feroz. A verdade poderia destroçar o que restava de sua sanidade. E ali estava a divisão. O que ele faria agora? A faixa de esperança estava quase extinta, deixando apenas um buraco negro de incertezas e medos. A cidade estava em perigo. A festa tinha se tornado um campo de batalha e a única pergunta que ecoava era: até onde Lucas iria para proteger alguém que mal conhecia? A resposta estava prestes a ser revelada, e a noite sombria ainda guardava muitos segredos nas sombras. Lucas estava completamente aturdido. Tudo parecia um pesadelo sem fim, e as palavras de sua mãe o deixavam em choque. Outro nome? Outra linhagem? Ele repetiu em voz baixa, buscando sentido na confusão. As pessoas ao redor trocavam olhares, algumas com aplausos silenciosos, outras com pura incredulidade. Isadora se aproximou. O olhar dela misturava preocupação e curiosidade. O que você quer dizer?
Helena. Helena hesitou, mas o homem na porta fez um movimento brusco. Preciso falar com Lucas. É uma questão de vida ou morte. Ele parecia nervoso, as mãos trêmulas, e cada segundo que passava deixava claro que ele sabia algo crucial. Os policiais, mesmo em sua autoridade, sentiram a pressão do momento crescendo como uma onda prestes a se romper. Quem é você? Um dos policiais perguntou, mirando o homem com desconfiança. Alguém que conhece os perigos que a família Silva carrega. Ele se virou para Lucas, a urgência em seu olhar pulsando como uma luz vermelha. Lucas, seu pai, ele começou uma disputa, um jogo perigoso que pode envolver a vida de todos aqui. Lucas respirou fundo. O que você quer dizer com isso? O homem respirou ofegante. As pessoas a quem seu pai está devendo ali não são apenas criminosos comuns. Eles vêm atrás de sangue e vão parar em você. O queixo de Lucas caiu. O medo corroeu seu estômago. As palavras no ar agora faziam sentido. A ligação profunda que sua mãe mencionara. Os segredos a que ele estava distante. Tudo começava a se entrelaçar de forma sombria. Olhos se viraram para ele. Alguns curiosos, outros cheios de medo. Não pode ser verdade! Ele gritou, tentando se recobrar. A sala estava em pé de guerra, a tensão alcançando um pico insuportável. Mas justo quando pensou que a situação não poderia ficar pior, um tiro ecoou. O som foi abrupto e fatal, um impacto que congelou a sala. Um estrondo que cortou qualquer sopro de ar, acabando com a leveza da festa. Lucas viu o corpo de Sofia se abater no chão. Ele não conseguia processar. Não! Não! Gritou, a dor cortando-se o coração como uma lâmina. É uma armadilha. Eles planejaram isso. O homem da entrada gritou, sua voz se perdendo em meio a um caos crescente. O desespero emanava de todos os lados. Um segundo de silêncio, seguido de um grito profundo, que contagiava a sala. Todos tentando escapar, se escondendo em um canto ou ajudando os feridos. Mas a verdade se fez presente entre as sombras. Lucas, a verdade sobre você e a Sofia é muito mais complexa do que pensávamos. Helena gritou, enquanto tentava mover-se em direção ao filho, mas algo a puxou de volta. Lucas não somente perdeu a melhor amiga, agora questionava toda a base da sua vida. O homem que disparara a arma estava à espreita, um sorriso cruel dançando no canto do lábio. Você realmente pensou que isso ficaria em segredo para sempre? Você não sabe de nada, Lucas. A única verdade é que a família Silva está destinada ao sangue, e você não fugirá disso. No calor do momento, algo mudou. Uma sombra na porta se moveu. Outra figura apareceu. Esta era um familiar, alguém que sempre estivera presente, mas invisível. O avô de Lucas, um homem histórico e quase mítico na cidade, agora se destacava diante de todos. Chega! Vocês não têm ideia do que estão fazendo? A voz era como um trovão. O que buscava sempre foi protegido. Ele avançou, e por um momento o caos parou. Olhos se voltaram para ele, revelando um misto de temor e admiração. Como você ousa aparecer agora? Perguntou Helena. Você deveria ter nos protegido. Eu fiz o que era preciso. O avô retrucou, indignado. Lucas, você precisa saber a verdade sobre nós. Tal como a Sofia e você, a perpetuação de nossas linhagens não é apenas um jogo de dois. É um destino. E está muito mais enraizado do que você pensa. Lucas se sentiu perdido. O que mais havia por trás desse véu de mentiras? Ele mal tinha começado a digerir a ideia de que Sofia podia ser sua irmã, e agora tudo parecia pior, mais confuso. As promessas de sangue, os segredos apagados. Aquilo não era apenas um teste de lealdade, era uma insurgente guerra familiar. E enquanto o pânico controlava o ambiente, uma pergunta persistia. O que era real? Lucas olhou para Isadora, que o observava com um misto de medo e esperança. Seus corações estavam juntos, em uma dança de incertezas. Aquela noite estava longe de terminar, e o que viria
podia ser mais devastador do que qualquer um ali poderia imaginar. As peças se deslocavam, mas a verdade final ainda parecia distorcida. Quais segredos ainda estavam escondidos nas sombras? A cidade toda estava em jogo, e a tensão estava prestes a estourar. Lucas estava paralisado. A revelação de sua mãe, da possibilidade de ter uma irmã, era um golpe, e ainda havia o homem no centro da sala. A tensão rolava como um tremor na terra. Era um turbilhão de emoções. O terror da sala era palpável. Todos estavam cercados por incertezas, mas o que realmente importava? O que mais poderia acontecer naquela noite? E justo quando a sensação de desespero começava a dominar, novos sons cortaram o ar. Um murmúrio crescente, que se transformou em gritos e sussurros alarmados. Lucas, cuidado! Isadora gritou, seus olhos bem abertos, pulsando com a intensidade do medo. O queixo de Lucas se contraiu, e ele seguiu o olhar dela. O homem que tinha disparado a arma estava agora se movendo através da sala, avançando como um predador entre a presa. E então, numa fração de segundo, tudo mudou. O homem atirador virou-se, mas não era em direção a Lucas. Os olhos dele fixaram-se em alguém que estava nos fundos. A expressão dele endureceu. E antes que o pânico pudesse reinar completamente, um novo tiro ecoou. Máscara de cigarro, um pullover furado, um olhar desesperado. O homem da entrada havia sido alvejado. Todos gritaram. O som foi como uma caixa de ressonância. Um eco sombrio banhando a sala. Não! Lucas gritou. Sua mente acelerava. Ele não conseguia respirar. Não conseguia processar o que estava acontecendo. As forças de segurança estavam lutando para controlar a situação, mas estavam sobrecarregadas. O homem caído levantou a mão, como se estivesse tentando falar, mas o sopro de ar escapou dele e a luz de seus olhos se apagou. O choque reverberou por todos os presentes. O clima mudou novamente, tornando-se sombrio. Lucas olhou em volta. Suas pernas tremiam. Ele não sabia se tinha coragem de se mover. E então, no meio da confusão, Helena, sua mãe, começou a chorar. Por quê? Por que ele fez isso? Seu rosto parecia uma máscara de dor, revelando uma verdade obscura. Talvez a verdade esteja mais próxima do que imagina, Helena. O avô de Lucas gritou, a voz ressoando como um trovão. A sala ficou em silêncio. Você sabia que isso poderia acontecer? Eu não sabia de nada. Helena respondeu, a frustração transbordando. Mas Lucas ficou perplexo. Do que vocês estão falando? O que está acontecendo? As perguntas saíram em um jorro, a urgência aumentando, o pânico crescendo. De repente, sob o grito ensurdecedor dos policiais e o odor do caos, algo relou. Ele conhecia o rosto do homem que havia sido atingido. Era alguém da família, um primo, perdido em século de rixas. Lucas se virou rápido, encarando seu avô. Você sabia que ele estava aqui, que estava em perigo e não me contou? A confiança despencou e a revelação caiu como uma bomba. Olhares fervorosos flutuaram e a sala estava pronta para entrar em colapso. Você não entende, isso é maior do que nós, Lucas. Uma guerra de família. O avô estava desesperado. O coração de Lucas disparou. Ele não queria ouvir mais. Era como se as peças do quebra-cabeça, que ele sequer percebera, estivessem caindo. E ele estava perdendo o controle sobre tudo. Quantas vidas mais? Ele perguntou. A voz baixa, mais forte. Quantas pessoas precisam sofrer antes que isso termine? Helena olhou para o chão, resignada. Apenas precisamos de você, filho. Você é a única esperança. O que seu pai começou, nós podemos terminar, mas isso depende de você. A afirmação pesou como chumbo no peito de Lucas. Ele nunca quis estar no centro disso. Era tudo uma teia de mentiras, traições. E agora sua vida, a de Sofia, a de Isadora, estavam em jogo. Enquanto o caos se desenrolava, o abraço do destino estava se adensando. Uma linha tênue separava a verdade de um abismo de mentiras que poderia consumi-lo. Nesse momento, um sussurro cortou o ar. Lucas, tudo o que você sabe pode ser uma farsa. O que importa não é quem você é, mas a verdade de onde vem. Era o homem que havia entrado pela porta. Em meio à confusão,
uma figura que não parava de recuar. Como assim? O que você sabe? Lucas ofegou, voltando-se para o homem enquanto as sombras se acumulavam ao redor. O que ainda está escondido completamente da vista de todos? E o homem sorriu, uma expressão que poderia ser de angústia ou evocar o prazer de mais segredos por revelar. Só você pode descobrir isso. Mas lembre-se, Lucas, a verdade pode ser mais dolorosa do que a mente é capaz de suportar. Lucas olhou em volta, todos esperando. O silêncio era ensurdecedor. O que mais havia por trás das cortinas da mentira? A cidade estava em instabilidade e ele era o centro de tudo. A única coisa que sabia era que a noite mal havia começado, e o caminho à frente estava repleto de segredos prontos para desmoronar. Lucas estava paralisado. A revelação de sua mãe, da possibilidade de ter uma irmã, era um golpe. E ainda havia o homem no centro da sala. A tensão rolava como um tremor na terra, um turbilhão de emoções. O terror da sala era palpável. Todos estavam cercados por incertezas, mas o que realmente importava? O que mais poderia acontecer naquela noite? Justo quando a sensação de desespero começou a dominar, novos sons cortaram o ar. Um murmúrio crescente que se transformou em gritos e sussurros alarmados. Lucas, cuidado! Isadora gritou, seus olhos bem abertos pulsando com a intensidade do medo. O queixo de Lucas se contraiu e ele seguiu o olhar dela. O homem que tinha disparado a arma estava agora se movendo através da sala, avançando como um predador entre a presa. E então, numa fração de segundo, tudo mudou. O homem atirador virou-se, mas não era em direção a Lucas. Os olhos dele fixaram-se em alguém que estava nos fundos. A expressão dele endureceu, e antes que o pânico pudesse reinar completamente, um novo tiro ecoou. Máscara de cigarro, um pullover furado, um olhar desesperado. O homem da entrada havia sido alvejado. Todos gritaram. O som foi como uma caixa de ressonância. Um eco sombrio banhando a sala. Não! Lucas gritou, sua mente acelerando. Ele não conseguia respirar. Não conseguia processar o que estava acontecendo. As forças de segurança estavam lutando para controlar a situação, mas estavam sobrecarregadas. O homem caído levantou a mão, como se estivesse tentando falar, mas o sopro de ar escapou dele, e a luz de seus olhos se apagou. O choque reverberou por todos os presentes. O clima mudou novamente, tornando-se sombrio. Lucas olhou em volta. Suas pernas tremiam. Ele não sabia se tinha coragem de se mover. E então, no meio da confusão, Helena, sua mãe, começou a chorar. Por quê? Por que ele fez isso? Seu rosto parecia uma máscara de dor, revelando uma verdade obscura. Talvez a verdade esteja mais próxima do que imagina, Helena. O avô de Lucas gritou, a voz ressoando como um trovão. A sala ficou em silêncio. Você sabia que isso poderia acontecer? Eu não sabia de nada. Helena respondeu, a frustração transbordando. Mas Lucas ficou perplexo. Do que vocês estão falando? O que está acontecendo? As perguntas saíram em um jorro. A urgência aumentando. O pânico crescendo. De repente, sob o grito ensurdecedor dos policiais e o odor do caos, algo acontecera. Algo que poderia revirar todo o jogo. O amigo de infância que estava em posição defensiva, um conhecido por todos ali, soltou um riso nervoso e avançou. Você sempre foi tão ingênuo, Lucas. A busca pela verdade, ela deve acabar aqui. Ele pegou uma arma do bolso. O horror tomou conta da sala. O que você está fazendo? Lucas gritou, o desespero agora cravado em seu peito. Você está do lado deles. Do lado de quem? Eu sempre estive ao seu redor. Ele gritou de volta, apontando a arma para Lucas, com uma expressão que podia ser nada menos que perversa. Vocês acham que são os protagonistas da sua própria história. Mas a verdadeira verdade é que tudo foi planejado. Seu pai nunca foi seu pai. O tempo parou. As palavras caíram como se fossem pedras. Lucas sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Como assim? Ele sussurrou, o coração batendo com força. O homem estava mudando o cenário. Tudo o que ele acreditava estava ruindo.
Você não é quem pensa que é. Seu pai biológico é. Ele hesitou, mas a verdade já estava no ar, prestes a ser revelada, a tensão acumulando. Ele é inimigo da mesma família que você quer se proteger. Outro tiro ecoou, desta vez não em direção a Lucas, mas no ombro de seu amigo. Ele gritou de dor e caiu, a arma escorregando de suas mãos. O choque gelou todos no lugar. A sala estava em pânico agora, e Lucas, atordoado, não conseguia pensar. A verdade batia à sua porta, e enquanto o caos se instaurava, a única coisa clara era que a linha entre amigo e inimigo estava completamente borrada. A cidade estava em instabilidade, a festa havia se transformado em um campo de batalha. E o que viria a seguir? Estava Lucas, ele mesmo em perigo? Com o mistério crescendo ao seu redor, tudo parecia prestes a explodir em um novo nível de traições e revelações, e ele não tinha certeza de quem confiar. Lucas estava paralisado. A confusão na sala era quase palpável. O caos e a dor se misturavam como um coquetel mortal. Sua respiração estava pesada, quase cortando, enquanto tentava entender a realidade que desmoronava ao seu redor. O grito da amiga, o estrondo do tiro, a revelação terrível de que Sofia poderia ser sua irmã. Tudo ecoava como um tambor. O que mais poderia acontecer naquela noite? O homem que havia disparado o tiro estava caindo, e enquanto isso, o pânico se espalhava entre os convidados. Lucas sentiu seu coração disparar. Ele sabia que precisava agir. "Isadora!" ele gritou, tentando encontrá-la em meio ao emaranhado de rostos aterrorizados. Ela estava ali, seus olhos arregalados, o rosto coberto de pânico. "Vamos, Lucas, precisamos sair." Ela puxou seu braço, e algo dentro dele despertou, que era a hora de lutar, não de fugir. A sala estava em caos. Gritos, desespero. As pessoas tentavam encontrar a saída, enquanto os policiais tentavam controlar a situação. Lucas e Isadora se direcionaram para a porta, mas antes que pudessem sair, o avô de Lucas impediu seu caminho. "Vocês não podem ir agora. A verdade é mais complexa do que imaginam," ele gritou, os olhos cheios de determinação e medo. "Chega, não temos tempo para isso," Lucas respondeu, com a voz tremendo de raiva e frustração. "Quantas vidas mais precisam ser perdidas por causa da sua teimosia?" De repente, um novo tiro cortou o ar, e Lucas notou um amigo comum caído no chão, a arma escorregando de sua mão. O horror tomou conta, e a conexão ficou clara. O homem não estava apenas metido em um jogo perigoso. Era uma vítima, uma marionete nas mãos de poderes que Lucas mal compreendia. "Não, não, não!" Lucas se aproximou, seus joelhos fraquejando. O sangue se espalhava, a vida dele escorrendo com cada batida do coração. O desespero tomou conta dele. Ele não sabia o que fazer. "Alguém chame uma ambulância!" Isadora gritou, já tomando a frente. Seu olhar estava fixo no amigo caído, e Lucas se sentiu totalmente impotente. Então, o homem que havia disparado a arma se levantou. Ele não estava mais calmo. "Isso é seu jogo, Lucas. Essa verdade é pesada demais para você carregar. Você não pode fugir." As palavras dele eram venenosas, torcendo um garrote em torno do pescoço de Lucas. "Mas eu não sou como você," Lucas gritou. "Eu não serei parte disso." Ele se virou, buscando uma saída. A verdade estava se revelando como uma serpente, e cada palavra só tornava mais difícil escapar. A tensão aumentou, e sem pensar, Lucas olhou para a porta. Se saísse agora, poderia se libertar dessa teia de mentiras. Ele partiu em direção à saída, puxando Isadora junto com ele. E quando ele finalmente atravessou a porta, a liberdade parecia ao alcance. Mas antes que pudesse respirar aliviado, uma voz cortou a noite. "Lucas, não, a verdade está lá dentro." O avô gritou. "Seu destino não está no que você escolheu, mas no que a sua família impôs." E Lucas hesitou. Seria esse o fim? Ele não podia deixar tudo para trás, todos aqueles que passaram por suas vidas.
O peso da verdade do passado seguia. E talvez, só talvez, essa era a hora de enfrentar seu legado. Ele virou-se e viu Isadora, sua amiga, seu apoio. Seja o que for que venha, eu vou encarar com você. Ela disse, a determinação refletindo em seus olhos. Os dois começaram a andar de volta, pois Lucas agora sabia que precisava enfrentar a tempestade. Mesmo que isso significasse questionar tudo o que acreditava. Se a verdade fizesse parte dele, ele precisaria aceitá-la e proteger aqueles que ama. Assim, enquanto as sombras da noite se fechavam, o futuro de Lucas continuava incerto. Mas ao lado de Isadora, ele sabia que o amor e a coragem poderiam guiá-lo por qualquer caminho. A luta estava longe de terminar, mas a promessa de um novo começo poderia surgir do caos. E agora, pessoal, é a sua vez. Se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmaguem o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não esqueçam de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E, por favor, compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora.